Eu vou começar minha resenha de O Eternauta, a série que está na Netflix, com uma excelente notícia. A segunda temporada já está aprovada. E isso é resultado de uma notícia mais excelente ainda: o fato de O Eternauta ter furado a bolha completamente, o que não é comum para uma série produzida na Argentina. Aliás, não é comum para qualquer série produzida em qualquer país latino-americano. O Eternauta entrou na grade da Netflix em 30 de abril, ficou em primeiro lugar em vários territórios e ficou pelo menos entre os 10 programas mais assistidos da plataforma em 87 países. Isso é resultado de muitas coisas, claro. Primeiro, da excelência argentina naquele quesito fundamental do audiovisual, o roteiro. É lógico que a Argentina também produz coisas ruins, mas a média da produção dela é muito consistente, muito sólida, de muita qualidade. O segundo motivo está na originalidade da história, que é baseada num quadrinho argentino de ficção científica publicado entre 1957 e 1959 em formato seriado. A história é do Héctor Hermann Oesterheld, que tem uma história, afinal, trágica, e com arte do Francisco Solano Lopes. E como deve acontecer em todo bom quadrinho, é impossível aqui separar uma coisa da outra. A maneira como o Oesterheld e o Solano Lopes combinaram os talentos deles fizeram com que essa se tornasse uma história fundamental na cultura pop argentina, e que, embora nunca tenha tido tanta popularidade fora das fronteiras do país quanto dentro delas, tem legiões de fãs espalhados pelo mundo também. Terceiro motivo mais óbvio para o sucesso de O Eternauta, o apuro visual dessa produção. Já já eu me estendo mais a esse respeito. Antes de mais nada, é preciso falar que o Oesterheld imaginou O Eternauta à sombra da Guerra Fria. Essa é a história de uma neve tóxica que começa a desabar sobre Buenos Aires em pleno verão e mata uma pessoa ao primeiro toque com ela. Todas as comunicações cessam, os sobreviventes não sabem qual a extensão desse fenômeno, se ele se limita a Buenos Aires, se ele pegou toda a Argentina, toda a América do Sul, o mundo. E com a nevasca vem também um clima de frio polar. E isso tudo é só o prenúncio de um acontecimento muito maior do que os personagens de início imaginam. Eu adoro ficção apocalíptica, é uma das minhas fixações. E essa aqui eu adorei primeiro por se passar na Argentina e por ter personagens muito argentinos interagindo de maneira muito argentina. Só essa mudança de ambientação e de cultura já torna a série interessantíssima, porque a gente está acostumado a ver a ficção apocalíptica americana. E aqui o foco fica muito diferente. Embora o personagem do Ricardo Darín, o Juan Salvo, possa ser considerado o protagonista da série, é o personagem que vai conduzir a maior parte da história, que vai ter a maior importância dentro dela, essa não é a história de um herói. O Oesterheld era politicamente muito engajado e o que ele imaginou aqui foi a sobrevivência do coletivo. A ideia de que ninguém se salva sozinho e que por mais que antagonismos e mesmo inimizades fatais possam surgir num momento de crise como esse, a única saída para uma situação como essa é a cooperação. Essa é uma lição que Juan Salvo, o Tano, o personagem do ótimo César Troncoso, em cuja casa os dois mais outros amigos estão jogando truco quando tudo isso acontece, essa é uma lição que eles vão ter que aprender a duras penas. Principalmente o Tano, que é um personagem muito interessante. O Tano é um acumulador, ele guarda tudo quanto é tranqueira, e isso vai se mostrar muito útil, mas ele é uma pessoa também muito controladora e extremamente territorial. O lema dele é minha casa, minhas regras, minha mulher e eu primeiro e todo o resto depois, mesmo que o resto inclua amizades de 40 anos. Tem muita coisa que foi adaptada nessa versão, que é a primeira versão audiovisual de O Eternauta em relação ao quadrinho. O Ricardo Darín mesmo deu uma explicação muito interessante. A história só faria sentido se ela tivesse algo a dizer ao momento presente da mesma maneira que o Eternauta, o quadrinho, tinha a dizer ao momento em que ela foi escrita.
Como esse fenômeno começa com o que parece ser um pulso eletromagnético que frita absolutamente tudo, a primeira coisa que se tem, é lógico, é uma crise de energia, uma crise digital. Aos poucos eles vão descobrindo que as únicas coisas que ainda podem funcionar são as analógicas. Carro novo com injeção eletrônica, comando eletrônico, não funciona. O negócio é achar carro velho, rádio de ondas curtas. É um comentário que está só embutido na série, mas que é muito interessante, de que a gente avançou além do que a gente é capaz de gerenciar e que a sobrevivência depende da gente dar uns passos atrás, para um estágio em que a gente ainda sabia fazer coisas. Outra adaptação importantíssima é o fato de que no quadrinho o Juan Salvo é um sujeito de uns 30 anos, um sujeito extremamente ágil, atlético, que maneja armas. Por várias razões, o Darín ficou com esse papel aos 68 anos de idade, 68 anos muito inteiros. Uma das razões que, por razões de polidez, nem o Darín, nem o diretor e criador da série, o craque Bruno Stenaro, comentam é o fato de que o Darín, é lógico, é o ator argentino de maior projeção internacional. Essa é uma produção cara para os padrões latino-americanos, uma produção de 15 milhões de dólares. E para a Netflix, claro, era essencial que tivesse um nome de muito apelo à frente. Outra razão melhor ainda é que o Darín é um tremendo ator. Mesmo quando o Darín faz um sujeito meio ranzinza, não adianta, a gente adora ele. E aqui, como comentário e como justificativa para as habilidades do Juan Salvo, ele é um sujeito que tem um passado na Guerra das Malvinas, da qual ele voltou completamente traumatizado. O dado trágico na biografia do Hector Hermann Oesterheld é que, durante a ditadura, ele se juntou a um grupo que tinha se formado durante o peronismo, mas atuava nessa ocasião como um grupo de guerrilha, e ele, as filhas dele e os genros deles foram todos torturados, mortos e desaparecidos pela ditadura militar argentina, em 1977. Da família, só sobrou a esposa e os filhos pequenos das filhas dele. Um dos netos do Oesterheld, aliás, está diretamente envolvido na produção. A produção, aliás, é de primeiríssima linha. 2.900 profissionais envolvidos nela, 6 meses de filmagem em Buenos Aires, 50 locações usadas ou escaneadas, outro tanto de cenários virtuais, tudo feito com tela azul, com volume, inclusive, um cuidado imenso com os detalhes, os figurinos são excelentes. A equipe desenvolveu 5 tipos de neve diferentes para neve caindo, neve acumulada, neve nova, neve velha, todo tipo que se possa imaginar, usando, olha que coisa, celulose, sal e gel de fralda de bebê. Receita portenha. A importância de uma coisa como essa vai muito além do resultado que a gente vê na tela nos 6 episódios dessa primeira temporada. O que ela acarreta é uma imensa movimentação na economia local, a capacitação em um grau muito elevado de um número muito grande de profissionais e um impulso indispensável num momento em que a produção artística argentina está ou sob abandono ou diretamente sob ataque às vezes. E eu tenho para mim que, dentre todos os pontos muito positivos de O Eternauta, esses aspectos todos que eu ressaltei, o principal é o caráter argentino da série mesmo. Visualmente, ela é linda, muito bem fotografada, tem imagens fantásticas aqui. As cenas do Juan Salvo andando sozinho naquela imensidão gelada e deserta que virou Buenos Aires são bárbaras. As luzes vermelhas que vêm chegando pelo céu a certa altura são muito impressionantes, lindos enquadramentos, mas é a maneira como os personagens interagem que realmente faz a diferença aqui. É lindo como, mesmo fazendo uma ficção científica e uma ficção científica muito boa, não adianta. A vocação argentina, o cerne do que eles fazem é o drama interpessoal mesmo. E eles fazem isso como ninguém. A maneira como o Tano vai aprendendo a ceder terreno, como o Juan Salvo encontra outros grupos que estão se organizando de maneira muito diferente do grupo dele e aprende algumas coisas ali que parecem ser muito interessantes. Os personagens, a princípio, periféricos que vão caminhando mais para o centro da história. Por exemplo, o personagem do Omar, que é interpretado pelo Ariel Staltari,
que é inclusive co-roteirista da série, e é um ator muito bacana, elenco todo muito bom. E como resultado dessa vocação argentina, o que a gente tem é uma ficção científica com uma escala perfeitamente humana. Não tem lances extraordinários, não tem personagens heróicos com habilidades extraordinárias. Aqui está todo mundo se virando e tentando entender como chegar até o dia seguinte, ou até a hora seguinte. E eu, particularmente, amei ver um apocalipse num cenário que tem muito mais a ver com o meu país do que com os apocalipses vindos de fora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.